Olá a todos, a todas. Meu nome é Letícia, eu sou professora de genética e vamos hoje falar sobre nossa quinta aula de genética aqui no cursinho popular Luísa Maim. Deixa eu abrir a apresentação, está sendo gravada para depois os alunos poderem assistir. Então vamos lá. A gente hoje vai falar sobre heranças genéticas autossômicas. Esse material foi desenvolvido pela mestre Marina Gomes e por mim, professora Letícia Stefan Tavares. Bom, quando a gente está falando de herança autossômica, a gente precisa saber que a gente está falando de todos os pares de cromossomos que não os pares de cromossomos sexuais. Então, a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe, na formação do embrião, né, vem de cada um dos gametas do nosso pai, dos nossos pais, um cromossomo. Então, aqui nós temos o par do cromossomo número 1, do par do cromossomo número 2, 3, 4, 5, 6, até o 22. Do cromossomo 1 ao cromossomo 22, ao par 22, a gente tem os cromossomos autossômicos, que vão ser responsáveis por todos os genes que vão dar a maioria das características genéticas do nosso corpo, do funcionamento das nossas células, do funcionamento do nosso metabolismo, da produção de proteínas. Então, estão nesses 22 cromossomos. No 23º par, o par sexual, aqui representado como um X, que é esse cromossomo maior, e o cromossomo Y, que é o menorzinho, é o par de cromossomos sexuais. Ele é referente à determinação sexual primária, ou seja, se o bebê nasce com pênis ou vagina, e depois a determinação sexual secundária, como os hormônios vão atuar durante a puberdade. Então, os 22 pares que nós temos são responsáveis pelas características que não sexuais, de todas as outras, o outro funcionamento das nossas células. E o par, nós mulheres temos XX e o homem XY é a característica do par sexual. Hoje nós vamos falar dos cromossomos, da herança dos cromossomos autossômicos, ou seja, do cromossomo 1 até o par 22. E observem bem, essa figura, né, dos cromossomos a gente chama de cariótipo. O cariótipo, os nossos cromossomos são organizados, eles não ficam organizadinhos assim na célula, isso aqui é uma colagem, mas eles são colados, né, organizados do maior, que é o que tem maior quantidade de genes, maior quantidade de DNA, que é o cromossomo 1, até o menor, que é o par 22. E lembrando novamente que o 23 é referente aos cromossomos sexuais. Então, hoje nós vamos falar da herança autossômica dominante. Um fenótipo é expresso da mesma maneira, então, a herança dominante, ela permite, deixa eu saber as horas aqui, um minuto. Ela permite que aquela característica seja observada, né? A característica de estudo, quando o indivíduo está em homozigose, ou seja, tem os dois alelos iguais, ou em heterozigose, tem um alelo dominante e o alelo recessivo. Então, se o indivíduo tiver os dois alelos dominantes em homozigose, ou um recessivo e um dominante em heterozigose, ele já mesmo assim já expressa a característica, porque aquela característica é autossômica e dominante. Toda pessoa que tem esse tipo de herança autossômica dominante, e a gente pode pensar no padrão de cor do olho, mais simples, né? O olho castanho é dominante sobre o olho azul. Então, toda pessoa afetada, ou seja, que tem aquela característica, né? Não necessariamente precisa ser uma doença, mas aquela característica que está sendo observada, ela possui um dos pais que possuem aquelas características, que por sua vez possui um avô, né, um pai do nosso pai, pai da nossa mãe, ou mãe, né, ou avó, ou avô também com a mesma característica. Ou seja, como é uma herança hereditário, alguém, por ser uma herança dominante, em todas as gerações tem que ter alguém com aquela característica que a gente está observando. Então, eu tenho olhos castanhos, a minha mãe tem olho castanho,
a minha avó materna tinha olho castanho, a minha avó paterna também tinha olhos castanhos, e se a gente fosse, não conheci os meus bisavós, mas se a gente fosse voltar à minha árvore genética, né, o meu heredograma, a gente já falou na aula anterior, a gente poderia mostrar como aparece a característica olho castanho na minha família. Vocês podem fazer na família de vocês também. Por ser uma herança autossômica, ela é independente do sexo, não tem nada a ver com o cromossomo X ou com o cromossomo Y, é independente da característica sexual. E o indivíduo que não é afetado, ele não transmite a característica. Então, o indivíduo com a característica é o dominante, homozigoto dominante, ou o heterozigoto para aquela característica, né, que é dominante. Se ele é o duplo recessivo, ele não é afetado. Então, se ele não é afetado, ele não transmite a característica. Então, vamos lá. Nesse heredograma, então, lembrando da última aula, heredograma é essa forma de organizar nesse esquema, né, as características observadas de geração para geração. O quadradinho representa o sexo masculino, enquanto a bolinha representa o sexo feminino. Quando o desenho, né, o círculo ou o quadrado está pintado, igual está esse primeiro quadrado aqui, a gente fala que esse indivíduo ele está afetado, ele possui aquela característica que nós observamos. Então, essa primeira geração aqui, ó, é a geração parental, são os pais, ou os avós, né, aqueles primeiros que a gente está observando a característica. Então, vamos supor que aqui fosse olho castanho e olho azul. Essa mãe aqui teria o olho azul, enquanto o pai tem um alelo dominante, vai apresentar o olho castanho. Na segunda geração, a gente chama de geração F1, né, que é primeiros filhos desse casal que a gente está observando. Esse casal teve, né, aqui a gente indica o cruzamento e os filhos. Ele teve uma menina, a mais velha, não afetada, provavelmente, então, se a gente for observar a cor do olho, ela vai ter olho azul. Um filho, quadradinho, afetado, olho castanho, que é o que a gente está observando aqui. A terceira filha também vai apresentar olho castanho, enquanto a quarta filha tem olho azul. Essa filha aqui do olho castanho se casou, ou teve filhos, né, com um homem de olho azul, que é o duplo recessivo, enquanto ela é heterozigota, e ela tem 3 filhos, 2 meninos, quadrado, e um círculo, menina. Ela passou a característica dela dominante para a menina. Então, a menina apresenta olho castanho igual da mãe. E por ela possuir, né, eu sei que ele é dominante, então ela tem um alelo já do dominante, já mascara. Então, um alelo para olho castanho é, um daqueles cromossomos com um alelo para olho castanho mascara o que tem para olho azul. Mas eu sei que ela é heterozigota, porque a mãe dela tinha olho azul, enquanto o pai era dominante, a mãe era duplo recessivo, e ela, mesmo casando com um homem duplo recessivo, ela possui filhos com a característica observada. Então, outra característica da herança autossômica dominante é que em todas as gerações vocês vão ver, vão observar que tem pessoas afetadas. Então, todas as gerações possuem essa herança. E é independente do sexo. Então, a gente tem tanto homens quanto mulheres afetadas com aquela herança autossômica dominante. Um exemplo de herança autossômica dominante é a polidactilia, ou seja, ter mais do que 5 dedos na mão ou no pé. Então, ela expressa quando o indivíduo apresenta pelo menos um gene dominante, um alelo dominante, né? Um daqueles 2 cromossomos recebeu essa característica de polidactilia, e o outro não, pode até não receber, é uma característica até rara. Então, se tem um só, uma cópia só já é suficiente para que a pessoa tenha mais do que 5 dedos na mão ou no pé. Então, a polidactilia é um tipo de herança autossômica dominante, onde o indivíduo que possui esse gene, esse alelo dominante, né,
ele tem 6 ou mais dedos nas mãos ou nos pés. Então, aqui o indivíduo tem esse pequeno dedinho aqui, né? Pode ser, não precisa ser completo, não ser um dedo totalmente formado, mas ele tem aqui, ó, 4, vamos ver aqui na mão de cá, ó, o polegar, aqui mais 4 dedos e mais um pequeno dedo aqui. Então, ele tem 6 dedos na mão e 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos nos pés. Então, ele vai ter ao todo, né, 24 dedos e não 20 dedos, como a maioria das pessoas. Então, olha só, quando a gente fala que ele é dominante, o indivíduo que tem 2 alelos, ó, azão, azão, ele é afetado. Então, aqui a gente tem o homozigoto dominante. Azão, azinho, também é afetado, porque esse azão, ele, se você já tem esse alelo dominante, o indivíduo já tem a característica. Mas esse daqui, ó, esse indivíduo aqui é um heterozigoto. Ele tem o dominante e tem o recessivo. Enquanto o indivíduo que recebe os 2 recessivos vai ter o padrão normal, né, o mais comum na população, e então vai ter 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés. A volta aqui. Aqui, por ser, só para frisar, como é uma herança autossômica dominante, quem tem o azão, quem tem aquele alelo representado com letra maiúscula, que é o dominante, vai apresentar a característica, seja uma doença ou só uma característica observada naquele indivíduo. Então, olha só, quando a gente faz o quadro de Punnett, que é essa representação aqui desse quadro que a gente também viu na última aula, aqui a gente representa, nessa coluna aqui, nessa primeira, ó, sexo feminino, a gente está representando a mãe. A mãe é heterozigota. Ela produz gametas dominantes, azão, e gametas recessivos, azinho. O pai também é heterozigoto. Vamos só olhar aqui o heterograma, não é o mesmo, tá? É um outro heterograma. Onde que o pai é dominante, a mãe é heterozigota e o pai é heterozigoto também. A chance deles terem um filho que não é afetado, ou seja, que não recebeu o azão dominante, é de 1/4. Porque, olha, tantos esses aqui, ou 25%. Esse aqui é o duplo dominante, tem a característica. Esse aqui é heterozigoto, esses dois, também tem a característica. Só esse aqui que não vai ter a característica. Ou é não afetado. Então, vamos supor, um cruzamento, a mulher tem olho castanho, azão, azinho. Opa, a mulher está aqui. Azão, azinho. E o marido também tem olho castanho, azão, azinho. E eles querem saber a probabilidade de terem filhos e de ter um filho do olho azul, que é o azinho, azinho, duplo recessivo. Então, a gente sabe, pelo quadro de Punnett, que é uma herança monogênica, né? Que a gente está representando uma herança monogênica num padrão mendeliano, segue o padrão das leis de Mendel. E aqui a gente está vendo, né, da primeira lei de Mendel, a gente está vendo ó, que tem 3 indivíduos que vão ter o olho castanho, esse casal vai ter, né? Se eles tivessem 4 filhos, 75% vão ter o olho castanho, para só 25% o olho azul. Claro que se você tiver 4 filhos, não quer dizer que 3 vão ter olho castanho e 1 vai ter olho azul. Pode variar, porque é uma quantidade pequena. Mas à medida que a gente vai aumentando, que foi o que Mendel fez com as ervilhas, o número da progênie, o número dos descendentes, a gente encontra esse padrão de 3 do indivíduo com a característica, né, afetada, característica dominante, para um não afetado, que é o duplo recessivo. Beleza? Então, a característica dominante recessiva, a característica dominante, autossômica dominante, a gente observa sempre 3 afetados, né, com aquela característica dominante, para um não afetado. E aí, esse um não afetado é o duplo recessivo. Então, quando a gente vai ver o contrário, a herança autossômica recessiva, ela vai ser bem mais rara na população e ela só vai aparecer se os seus pais também tiverem a mesma característica. Um dos seus tem que ter aquela característica na família, tá? Então, porque ela só se expressa de homozigose. Os pais podem ser heterozigotos, ou seja, ter o alelo dominante e o alelo recessivo, e aí o filho vai ter 25% de chance de ter os 2 alelos recessivos. Então, a herança autossômica recessiva, ela
apresenta, né, ela expressa apenas quando o indivíduo recebe os dois alelos, então ele é homozigoto para aquela característica, e, portanto, um daquele alelo mutante com aquela característica tem que ser herdado de cada progenitor. Então, para um indivíduo ter olho azul, os pais têm que ser heterozigotos. Os avós dele, daquele indivíduo, tem que ter um vô, uma avó, alguém na família tem que ter olho azul, tá? Os riscos dos filhos receberem o alelo recessivo de cada genitor e serem afetados é de 1/4. Então, a gente tem 50% dos pais serem heterozigotos, né, dos pais doarem os dois cromossomos, os dois alelos recessivos para o filho, vai ser de 1/4. Podem ser transmitidos nas famílias por numerosas gerações sem aparecer na forma homozigótica. Então, como ele precisa de dois alelos recessivos para aparecer, se for um gene raro, uma alteração bastante rara, ele pode ficar várias vezes mascarado, porque o recessivo vai estar sempre mascarado pelo alelo dominante. Mas, principalmente quando houver casamentos consanguíneos, né, filhos de primos, por exemplo, de tio com sobrinha, aumenta a chance, ou de tia com sobrinho, né, aumenta a chance, casamentos consanguíneos vão aumentar a chance da gente ter os alelos em duplo recessivo. Aqui, no caso, a gente está representando como azinho, azinho. Então, a forma homozigótica, receber os dois alelos recessivos, ela às vezes pula nas gerações, mas ela é mais comum quando a gente vai ter os pais forem parentes próximos, então a gente chama isso de casamentos consanguíneos. E a herança autossômica recessiva, por ser uma herança autossômica, independe do sexo, não está associada com o cromossomo X ou o cromossomo Y, que, como a gente já viu, são os cromossomos sexuais. Então, aqui nesse eletrograma, olha, a mãe é afetada, ela então vai ser duplo recessivo. O pai, a gente não sabe se ele é heterozigoto ou se ele é dominante, né? Duplo dominante, homozigoto dominante. Então, esse casal aqui teve 3 filhos. Todos os 3 filhos não tiveram a característica afetada. Então, o pai provavelmente era duplo dominante, mas a gente não sabe. Tudo bem? Então, todos os filhos foram normais para aquela característica. E aí, esse rapaz aqui, esse homem, então lembrando, bolinha representa mulher, quadrado, homem. Esse homem afetado, esse homem aqui, que ele não tem a característica, ele não é afetado porque não está colorido, se casa com uma mulher também não afetada, e eles têm 2 filhos, sendo que um dos filhos, um filho homem, é afetado. Então, vamos imaginar, ó, essa mulher aqui tem olho azul, esse homem tem olho castanho. Todos os filhos têm olho castanho. Mas a gente sabe que esse indivíduo aqui é heterozigoto. Ele é azão, azinho, porque ele recebeu o azinho da mãe. E a mulher é azão, a gente também tem que saber que ela também é azão, azinho, ela também é heterozigoto. Porque esse indivíduo aqui, ele recebeu os 2 recessivos. Ele é azinho, azinho. Então, ele é afetado porque a mãe tem um cromossomo, né, um alelo afetado em um dos cromossomos dela que passou para esse filho. E o pai também passou para esse filho um dos cromossomos afetados. Então, ele vai ser duplo homozigoto recessivo. Então, a herança homozigoto recessiva ela é mais rara, às vezes pula uma geração, tá? Mas ela fica mascarada, porque ela precisa de 2 cópias do alelo mutado para aparecer, mas ela acontece na população. Então, o exemplo é a fenilcetonúria, que é aquele distúrbio, né, de metabolizar a fenilalanina, que a gente faz nos bebês o teste do pezinho, lá para o 5º dia de nascido. E a gente sabe que quando o indivíduo tem o duplo recessivo aqui, o Fzinho, ele não metaboliza a fenilalanina. E se ele não fizer uma dieta pobre em fenilalanina, essa fenilalanina é acumulada, né, em ácido fenil pirúvico e vai gerar algum tipo de atraso no desenvolvimento mental. Então, aqui a gente tem um homem afetado,
Então, o homem que tem fenilcetonúria se casa com uma mulher, então é aqui, olha, duplo recessivo, se casa com uma mulher duplo dominante. Ela não tem. Ele está coloridinho, ela não. Esse casal tem uma filha que é heterozigota. Essa filha se casa com um homem não afetado e tem aqui um filho homem, quadrado, representando um homem. Então, a gente sabe que aqui, ó, nesse cruzamento, essa mãe aqui tem, esse filho tem probabilidade de 50% de ser heterozigoto, igual a mãe. Ele se casa com uma mulher normal, dominante, duplo dominante, e qual a probabilidade desta filha aqui também ser heterozigota, ser Fzão, Fzinho, normal, mas carregando o alelo mutado, e ela também se casar ela se casa, né, com um homem que tem uma irmã duplo recessivo, porque ele é filhos de pais heterozigotos. Então, filhos de pais heterozigotos, a gente sabe que é 25% a chance da filha de um dos filhos, né, serem duplo recessivos, 50% a chance dele ser heterozigoto. Então, aqui a gente tem 50%, um meio. Então, aqui, desculpa, deixa eu voltar. Aqui, para esse cruzamento aqui, para esse rapaz, a gente saber como é a possibilidade dele ser heterozigoto, ó, é um meio. É esse indivíduo aqui, ó, 50%. Essa é a chance dele ser heterozigoto. Já para esse outro homem aqui, a chance dele ser heterozigoto também é um meio, ó. Porque aqui ele é duplo dominante, aqui ele é duplo recessivo, ele seria afetado. Então, aqui 50% a chance dele ser heterozigoto, Fzão, Fzinho. Então, aqui eu só tenho 50%, um meio a chance do pai ser heterozigoto, mais um meio a chance da mãe ser heterozigota também. Qual a probabilidade desse filho aqui, desse casal, ter a fenilcetonúria? Então, a gente vai multiplicar a probabilidade do pai vezes a probabilidade da mãe, e a gente vai ter, então, um meio vezes um meio, um quarto a chance do filho ser afetado. Tudo bem? Afetado aqui está errado, tá? Está representando Fzão, Fzinho, quando na verdade é Fzinho, Fzinho. Então tem 25% de chance daquela progênie aqui ser afetada, ok? Então eu peço novamente para que vocês façam o exercício que está lá na pasta, né? Tem uma apostila e tem alguns exercícios e me tragam as dúvidas. Por hoje é só e eu aguardo as dúvidas de vocês. Ok? Muito obrigada. Obrigada pela participação, que vejam os vídeos e me enviem as dúvidas pelo WhatsApp. Até!